Salve a igreja com a paz do Senhor, boa noite para os irmãos, os amigos. Graças a Deus por tudo que Ele tem feito. Achando aqui muito bonito aqui a união, a comunhão, dentro de uma simplicidade grande, porém Deus operando, trabalhando grandemente, né? Felizes de ver o seu Chico Tiquinho chegando nessa idade, né? Nessa idade de mais de 80 anos, 81 anos de idade, né? Parabéns para o Senhor, para que Deus abençoe, que o Senhor possa próximo ano estar aqui também conosco ainda para comemorar mais uma data, né? Nós vemos que é muito difícil nos nossos dias chegar a uma idade tão alta, de 81 anos de idade. Há quase 4 meses meu pai veio a dormir no Senhor com quase 95. Eita Jesus! Quase 95. As pessoas de mais de idade têm partido, muitas delas, né? Hoje eu estava conversando com uma colega de internet que o tio dela veio a falecer com 102 anos de idade. Hoje foi o velório dele lá na Bahia. É bem interessante esta parte, né? Nós vamos louvar a Deus, ou melhor, vamos participar aqui com a palavra rápida, aonde Deus fala ao nosso coração. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 15. O filho pródigo, versículo 11 ao seguir. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos meus bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que tinha, que era seu, partiu para uma terra distante. De lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a dos cidadãos daquela cidade, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda de longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu e ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Glória a Deus. Este texto é texto bíblico muito conhecido, muito lido, né? E nós vemos que ele fala de uma família que estava... Pega minha Bíblia ali para melhorar. Tinha ali o seu pai e os seus 2 filhos, né? E quando um deles achou que o melhor para ele seria pegar a sua herança
partir, indo embora com o que era seu. Uma visão assim, um tanto egoísta, aquela pessoa que diz assim: o que eu tenho é meu, e os outros, eu não me importo o que vai acontecer. Olhando assim, aquele homem, aquele filho, pega o que é seu e ele vai embora. E ele se diverte, ele come, bebe, ele se prostitui, ele tem uma vida feliz, ele tem amigos, ele tem muita gente ali ao seu redor, enquanto ele tinha dinheiro, né? Enquanto ele tinha dinheiro, todo mundo estava com ele, enquanto ele estava podendo gastar. E hoje não é diferente. A Bíblia diz que o amigo do rico são muitos, mas o pobre é aborrecido até do companheiro. Observamos assim na palavra de Deus que aquele jovem tinha amigos. Ele tinha ali aquelas meretrizes que gastavam ali com ele, comiam, bebiam, até que chegou o momento que acabou tudo. E tendo se acabado tudo, ele veio a padecer necessidade. Ele veio a passar um momento em que ele tinha que trabalhar para alguém para sobreviver. É um momento de fome naquela terra, tudo se acabou. Agora, o que restava, os homens que criavam porcos, agora deram a ele um emprego, né? Um deles deu um emprego a ele, para que ele viesse a ser ali, pelo menos ter algum sustento. Mas não parecia ser um bom negócio, não parecia ser algo assim que fosse suficiente, porque a Bíblia diz que ele tinha fome a ponto de querer comer até o comer do porco. A situação ainda não resolvida, davam tudo a ele, mas davam ali aquele sustentozinho, mas não resolvia a sua vida. Observamos assim que a vida espiritual, a pessoa quando ela está diante de Deus, ela está bem, mas de repente ela deixa de estar com Deus, ela se desvia, ela tira a sua atenção de Deus. E o que é que acontece? Ele fica na sua vida espiritual passando uma necessidade. Agora não é necessidade de comer feijão, arroz, uma carne, não, é uma necessidade espiritual. E Amós, no capítulo 8, versículo 11, diz que virá o tempo em que os homens sentirão fome, mas não de pão, né? E sede não de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Então nós sabemos que Deus, Ele nesta noite, Ele tem provido este alimento espiritual. Ele tem trazido a palavra aos nossos ouvidos. Tanto nós que já somos crentes, como aqueles que ainda não são crentes, eles têm ouvido Deus falar. Muitos hinos, várias palavras já foram trazidas e Deus falando aos nossos ouvidos. Mas aquele jovem, ele não tinha ali o alimento para o seu corpo físico, a ponto dele dizer: eu vou me reconciliar com meu pai, eu vou voltar para a casa do meu pai e eu vou pedir perdão a ele. E eu quero ficar na casa do meu pai, pelo menos como empregado. E ele sai indo de volta para a casa do seu pai. E de longe o seu pai ficou olhando. E quando ele avista o seu filho, ele reconhece o seu filho. E ele vai ao encontro, abraça, beija e manda fazer uma festa para ele. Ele diz ao pai: eu pequei contra ti, meu pai, eu quero ser pelo menos um empregado, eu quero ser pelo menos um jornaleiro, porque ali ele já estava arrependido dos seus erros, né? Então nesta noite nós sabemos que nós cometemos algum tipo de erro.
Mas você diz assim, mas eu não estou brigando, não estou matando, não estou roubando. Que tipo de erro? A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. O homem não tinha pecado, ele tinha comunhão com Deus. Porém, de repente houve o pecado, quando o diabo tentou a Eva, e ela comeu da árvore da ciência do bem e do mal, comeu do seu fruto e deu ao seu marido. Então ali houve o primeiro pecado. Todos nós somos descendência de Adão. Então o pecado, embora você nasça inocente, ele vem como uma herança na vida humana. Mas para ele tem jeito, porque a Bíblia diz em 1 João 1:7 que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então hoje nós podemos deixar aquela vida de pecados, de fumar, de beber, de mentir, de enganar e etc. E passamos a ter uma reconciliação com Deus através do sangue de Jesus, aceitando Ele como Salvador. Quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, o irmão falou aqui, nós no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, diz, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora, feitos filhos de Deus, nós estamos como este homem, voltamos para o nosso Pai, voltamos para a casa paterna. Então, meus amados irmãos e amigos, que Deus abençoe a todos. Hoje você tem, meu amigo, minha amiga, que ainda não aceitou Jesus, a oportunidade de aceitá-lo como Salvador para ir morar nos céus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.